Olá, boa noite. Você vai assistir a partir de agora o Jornal da RDC e confere as principais notícias desta segunda-feira. Fórum da Liberdade discute se reformas econômica e política são viáveis. Ex-ministro de Temer diz que falta articulação política para Bolsonaro aprovar mudanças na Previdência. Transferidos presos de delegacias para presídios em Porto Alegre. Antes de Grenal, pelas finais do Gauchão, Grêmio e Inter têm jogos decisivos pela Libertadores em casa. E mais a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. O ex-ministro da Secretaria de Governo do presidente Temer avalia que está faltando articulação política no governo Bolsonaro. Carlos Marum foi um dos principais mediadores entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, na linha de frente de Temer. Eu conversei com ele sobre os 100 primeiros dias do novo presidente em entrevista exclusiva. Acompanhe. Como é que o senhor avalia esses 100 primeiros dias do governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro, ele começou com uma super expectativa. As dificuldades que ele enfrenta, que são naturais, diante da atual ansiedade da população, fazem com que ele tenha, num jargão popular, digamos assim, queimado um pouco dessa gordura, sem que as coisas efetivamente tivessem ainda começado a acontecer. Então, eu diria para você que hoje fica para mim a seguinte imagem: o presidente Bolsonaro é boa pessoa, é um patriota, bem intencionado, mas que é necessário que o seu governo se organize em torno da sua figura para que os grandes desafios que ele tem pela frente sejam superados. O que está faltando para votar realmente a reforma da Previdência? Primeiro, está faltando a tal da articulação política. Foi um equívoco, aquele pensamento inicial de que se poderia avançar sem a política. Numa democracia, a política é absolutamente necessária. Não há como se pensar numa democracia sem que haja o diálogo com o parlamento, com parlamentares, que pleitos republicanos e parlamentares que apoiam o governo sejam atendidos. Então, houve no início esse não à política e você está diante de um Congresso que também foi eleito agora, tanto quanto o presidente Bolsonaro, um Congresso que tem compromisso com as suas bases, que tem compromisso com as comunidades que os apoiaram e gente que efetivamente quer, aqueles que apoiam o governo querem ter um tratamento diferenciado daqueles que são contra, isso é natural. O senhor acredita que se o governo tivesse permanecido, as coisas estariam diferentes, estariam melhores? Não, eu acredito que se lá atrás nós tivéssemos conseguido, digamos, aprovar a reforma da Previdência e isso tivesse trazido os resultados positivos que nós esperávamos, ou seja, um crescimento no ano de 2018 de 3%, era este o nosso objetivo, que resultaria numa melhoria direta da vida das pessoas, o presidente Temer até poderia ter apresentado a sua candidatura e talvez fosse até o vencedor. Mas hoje não há o que se falar em volta a Temer, em vem Mourão, em viva Paulo Guedes, ou precisamos Sérgio Moro. O presidente eleito é o presidente Bolsonaro, ele tem um mandato a cumprir, tem as condições de bem cumprir esse mandato e de, digamos, superar os desafios. Começou hoje em Porto Alegre o Fórum da Liberdade, promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais, que reúne os grandes pensadores liberais do país. O tema deste ano é Brasil, aberto para as reformas. O jornalista Guilherme Macalossi, o novo apresentador do Cruzando as Conversas, esteve na PUC em busca de respostas.
Diretamente aqui do Fórum da Liberdade com o Hélio Beltrão, que é presidente do Instituto Mises Brasil, uma das mais destacadas think tanks brasileiras. O Mises está aqui não apenas com várias pessoas, mas também com stand, lançando livros. E eu pergunto para o Hélio, o que ele está achando desse momento econômico do Brasil, visto que pela primeira vez há um liberal e uma equipe de liberais no governo? Os liberais não são governo, mas estão no governo. Então a gente tem o Paulo Guedes com uma equipe fantástica e inclusive o ministro Ricardo Salles, que é um companheiro da Liberdade desde muito tempo. Então a gente tem uma possibilidade de fazer uma diferença ao longo do tempo. Essa semana saiu hoje uma coisinha no jornal, já vazando, o ministro e o presidente vão assinar duas medidas muito importantes, Guilherme, que é a MP da Liberdade Econômica e o decreto-lei do revogaço. Isso já demonstra que a gente vai começar a realizar coisas, porque o governo está, assim, 3, 4 meses, ainda não mostrou muita coisa, porque está se preparando, mas já está começando a aparecer. O que é o revogaço? As regras, regulamentações todas do Executivo caem a cada 18 meses e tem que se justificar para renovar de novo. E a Lei de Liberdade Econômica, ela estabelece um marco para que a vontade das partes equivalha e não a interferência do governo em cima delas. Muito bem, então aí expectativas em relação às medidas do governo. Uma palavrinha rápida sobre a reforma da Previdência, Hélio. Tu acha que sai em 2019 ou não? Eu acho que sai. A questão é em que nível de dinheiro economizado. O Paulo Guedes gostaria que fosse 1 trilhão em 10 anos no mínimo. Eu acho que vai ser alguma coisa em torno de 800 bi, mas eu acho que sai, não tem risco de não sair não, porque é uma coisa extremamente necessária para o Brasil. Agora ele está aqui conosco, esteve na PUC, o nosso novo apresentador do Cruzando as Conversas e também comentarista agora do Jornal da RDC. Seja muito bem-vindo, boa noite. Como é que foi lá no Fórum da Liberdade? Vota essa reforma da Previdência e todas as outras reformas? Carla, é um enorme prazer estar aqui, um grande prazer estar junto com o público aqui da RDC, no Jornal da RDC. Eu estive lá no Fórum da Liberdade e as discussões prosseguem, na realidade. Houve a manifestação do Onyx Lorenzoni, mas eu creio que o destaque tenha sido para do Salim Matar, que é o responsável pela Secretaria de Desestatização. Ele anunciou que haverá novidades aí no BNDES. O ex-presidente do Banco Central do governo, Fernando Henrique, deverá ser o presidente da administração do BNDES. Então, isso é um grande adendo aí à equipe econômica. O BNDES que veio de uma crise, principalmente de confiança, em virtude dos empréstimos secretos que foram realizados para países latino-americanos. Bolsonaro veio com a promessa de trazer um pouco mais de transparência. Então, a vinda de um nome importante para o BNDES traz um passo além no que poderia se chamar de uma nova fase para esse banco de fomento que é muito importante na economia. Você acredita que é possível realmente votar a Previdência ainda nesse primeiro semestre? Nós estivemos em Brasília na semana passada, os deputados acreditam que não. Carlos Marum também acredita que ainda não é no primeiro semestre, não. O governo não tem votos. Eu acho que perdeu-se muito tempo numa briga besta entre o Executivo e o Legislativo, a partir do Jair Bolsonaro com o Rodrigo Maia. Não se pode, o público tem que prestar atenção nisso, não se pode demonizar a palavra articulação. Nem toda articulação é conchavo. Infelizmente, durante esses últimos dias, transformou-se a palavra articulação em conchavo. Mas não é isso. Articulação é você conciliar os interesses difusos de maneira a criar um entendimento. E isso faltou no governo até agora. Agora eles estão correndo para tentar buscar o atrasado. Vamos ver se é tempo, porque o Brasil depende disso. Só para a gente encerrar rapidamente, amanhã tem coletiva de Eduardo Leite, governador aqui do estado, também avaliando os seus 100 primeiros dias. O que você dá uma pincelada aí do que pode vir? Como é que você avalia esses 100 primeiros dias do governador Eduardo Leite? O Eduardo Leite ele tem o desafio de administrar o caos. A crise. A crise que ele herdou, a crise que foi herdada por quem veio antes dele. E assim sucessivamente. Então é muito difícil a situação do governador, não consegue nem pagar direito os salários em dia. E ele precisa buscar ferramentas junto ao Legislativo para desestatizar. E ele está praticamente
colocando aí no mercado a ideia novamente de vender estatais, mas é muito difícil porque existem setores do Estado que se colocam de maneira absolutamente contrária a esse tipo de iniciativa. Não se sabe o que propõe, mas que são contra privatizações, e isso já foi rejeitado no passado, nós todos sabemos. Só que o seguinte, nós pagamos essa conta, Carla, e nós não podemos mais ficar com essa conta no bolso. E só para a gente encerrar, eu já tinha falado que ia encerrar antes, mas eu não posso deixar de dar essa notícia. Na conversa que eu tive com o ex-ministro Carlos Marum, ele se comprometeu a vir segunda-feira que vem no Cruzando as Conversas, ao vivo. Você pode mandar suas perguntas. Você vai coordenar 1h30 para a gente tentar saber tudo, como foi o período do governo Temer, da segunda-feira da semana que vem. Segunda-feira, então, Carlos Marum, que é uma das grandes figuras do governo Temer, vai estar no Cruzando as Conversas e nós vamos estar lá para fazer todas as perguntas que você quer que nós façamos. Então, eu convido vocês a assistirem, mas também a assistirem a estreia hoje do programa sob a minha condução. Nós vamos discutir o velho debate, mas sempre atual, entre o liberalismo econômico e os diferentes graus de intervenção do Estado na economia. Convidei algumas pessoas aí para virem debater o assunto sobre vários aspectos políticos e eu espero que você, nosso telespectador, goste. Legal. Muito obrigada. Carla. Bom, venha sempre, quer dizer, até amanhã. Prazer é todo meu. Tá legal. Bem? Muito Beijo. legal. Valeu, gente. Bom, pelo menos 49 presos foram tirados de delegacias e viaturas aqui na capital durante a Operação Limpa Cela, promovida pela Superintendência de Serviços Penitenciários. A iniciativa busca amenizar a superlotação das delegacias. A ação foi realizada por quase 50 agentes da Superintendência de Serviços Penitenciários. O número de detentos sem vagas no sistema prisional chega a 118 em Porto Alegre e na região metropolitana. Situação nada dentro do ideal. Realmente nós temos uma falta que é histórica, uma falta histórica de vagas nos nossos presídios, mas nós estamos, como administração da Polícia Civil, diuturnamente acompanhando, tentando buscar, junto com a SUSEP, encontrar saídas para retirar definitivamente os presos das delegacias. Delegacia de polícia não é local de preso, exceto aquele período necessário para autuação em flagrante. Um comboio da SUSEP com 3 viaturas e 2 camburões realizou os trabalhos na noite de domingo. 49 presos foram transferidos de 3 delegacias em que a situação estava mais crítica. A segunda de pronto atendimento, no Palácio da Polícia, a terceira, no bairro Navegantes, e a primeira delegacia de homicídios, no Partenon. Todos foram encaminhados para o Presídio Central de Porto Alegre. Criamos emergencialmente uma situação de vagas no Presídio Central, a partir do PEPOA, né? E hoje, pelo menos hoje, repito, numa situação emergencial, uma solução emergencial. Nenhum preso em viaturas. Hoje o déficit do Estado é de 13 mil vagas. 2 mil devem ser criadas com a construção de novos presídios em Sapucaia do Sul, Alegrete e Bento Gonçalves. Porém, ainda não há previsão de entrega. A própria criação da Secretaria já é uma decisão política estratégica muito importante, dando, primeiro, relevância à gestão do sistema penitenciário e, ao mesmo tempo, como preliminar dessa situação, o diagnóstico de que a questão da gestão do sistema penitenciário é absolutamente fundamental para o enfrentamento do macro problema da segurança pública. Redução da criminalidade no maior município da região metropolitana de Porto Alegre. A Secretaria de Segurança e Cidadania de Canoas apresentou o balanço oficial sobre os índices de combate à violência. Só no primeiro trimestre de 2019, as prisões aumentaram em mais de 70%, comparando ao mesmo período do ano anterior. Este é o maior número de prisões dos últimos 3 anos. O balanço dos índices criminais do primeiro trimestre no município de Canoas foi apresentado nesta tarde de segunda-feira. Outro destaque é para o aumento de prisões por tráfico de entorpecentes. A polícia trabalhou de forma tão intensa nas ruas da cidade que o número de prisões aumentou em 33,78%. Sobre os crimes violentos, letais e intencionais, este primeiro trimestre registrou o menor índice de mortes violentas dos últimos 11 anos, representando uma redução de 150% em relação aos anos que tiveram maior incidência.
Nós estamos felizes com isso? Estamos felizes, mas nós ainda não estamos satisfeitos. A gente quer que esse número ainda caia mais ainda. Roubo a pedestre reduziu em 4,3%. Roubo à residência, a queda foi de 29,41%. Roubo de veículos, de 183, 109 já foram recuperados. Furto de veículo, a taxa de recuperação foi de 58,78%. Mais equipamento para o efetivo nas ruas. O governo gaúcho entregou viaturas, coletes e ambulâncias para diversas forças da segurança pública no Rio Grande do Sul. O objetivo, combater a violência no estado. 112 viaturas para a Polícia Civil, 5 ambulâncias para a SUSEP e mais de 2.200 coletes para a Brigada Militar. O investimento de quase 75 milhões de reais veio a maior parte de recursos da bancada gaúcha federal. Nós vamos também fazer as indicações ao longo desse ano, os deputados que tomaram posse, alguns dos quais reeleitos, e a gente mostra aqui, na prática, como é importante investir em segurança pública, que é a primeira prioridade de qualquer governo. E a gente vê aqui com essa entrega de viaturas e tantos outros instrumentos para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, como é importante esse investimento da bancada. Foram anunciadas novas entregas para os próximos dias. Uma delas é novo armamento para as polícias e ainda monitoramento eletrônico para os municípios gaúchos. O governo gaúcho ainda anunciou a redução dos números de criminalidade no primeiro trimestre deste ano. Em todo o estado, houve diminuição de 25% nos casos de homicídio doloso, por exemplo. Menor índice no período desde 2002. Em Porto Alegre, de 2018 para este ano, a redução de homicídios foi de 55%. Muito ainda há por fazer e muito será feito, inclusive com o apoio da nossa bancada federal gaúcha, que está aqui hoje, apresentando o resultado de um trabalho também coordenado e articulado entre os nossos 31 deputados federais, para viabilizar investimentos importantes na segurança do Estado, entregando mais de 100 viaturas para a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e mais de 300 serão entregues ainda neste primeiro semestre, esperamos em maio, para a Brigada Militar. É o que queremos, né? Segurança nas ruas. A seguir, você confere a preparação da dupla Grenal para os jogos do retorno pela Libertadores da América. Nós já voltamos. Hoje o dia foi de temperaturas amenas aqui em Porto Alegre, com máxima de 24 graus. Vamos ver como fica o tempo para esta terça-feira. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, o sol aparece entre nuvens, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a mínima é de 12 e a máxima de 21 graus. Não chove por lá. Em Passo Fundo, no norte do estado, o sol aparece entre nuvens, mas o tempo segue firme sem chuva, máxima de 24 graus. Uruguaiana, na fronteira oeste, tem mínima de 14 e máxima de 28 graus, com sol entre nuvens. Pelotas, no sul do estado, tem variação térmica de 17 graus. O sol aparece entre nuvens. Vamos ao futebol? Antes da final do Gauchão, Grêmio e Inter têm partidas pela Libertadores da América. O Internacional entra em campo amanhã contra o Palestino no Beira-Rio. Todas as informações com o repórter Pedro Oliveira. Odair Hellmann faz suspense na atividade de hoje sobre o time que vai enfrentar o Palestino amanhã pela Libertadores da América. Apenas os primeiros momentos da atividade que foram abertos para a imprensa. Então não tivemos nenhum indício do time que joga contra o Palestino. Mas a tendência é que Guerreiro esteja nesse time como titular e também o William Potker, que está se recuperando de uma lesão. D'Alessandro deve dar lugar justamente a Potker. Com isso, o time colorado deve ser Marcelo Lomba no gol, Zeca na lateral direito, os dois zagueiros são Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta, Iago na lateral esquerda. Os volantes são Edenilson, Rodrigo Dourado e Patrick. No meio de campo, William Potker e Nico Lopes. E na frente, Paolo Guerreiro. Quem conversou com a imprensa hoje foi o zagueiro Rodrigo Moledo, que justamente projetou este jogo de amanhã contra o Palestino. Cara, eles jogam, não sei se vão vir dessa forma, mas eles jogam com 2 atacantes, né? E um meia flutuando ali entre linhas. Eles tentam jogar bastante pelo meio, então a gente
gente vai tentar neutralizar isso e a gente fazer um grande jogo e buscar nossa vitória. Com uma vitória amanhã contra o Palestino, o Colorado garante vaga antecipada à próxima fase da Copa Libertadores da América, as oitavas de final. Direto aqui do estádio Beira-Rio, Pedro Oliveira com as informações do Inter. Já o Grêmio tem jogo decisivo contra o Rosário Central na quarta-feira. O tricolor conta com o apoio da torcida na Arena para somar os primeiros 3 pontos na competição. Detalhes com o repórter Guilherme Paz. Depois do mau desempenho na Libertadores na última semana, o Grêmio deu a resposta ontem dentro de casa. Uma vitória grandiosa diante o São Luís, se classificando para a final do Gauchão. No próximo domingo, dia 14, e na quarta-feira, 17, é Grenal, é final de campeonato. Mas a cabeça do Grêmio está na próxima quarta-feira, na Arena pela Libertadores da América. O confronto é diante o Rosário Central. E uma derrota deixa o Grêmio fora da Libertadores na temporada de 2019. Na última sexta-feira, Renato afirmou que Luan estaria fora do time por um bom tempo, se recuperando da forma física. E ontem, quem entrou em seu lugar foi o jovem Jean-Pierre e deu conta do recado. Com os jovens dentro de campo mostrando um bom desempenho, tanto Jean-Pierre como o Matheus Henrique, Renato disse que no Grêmio não tinha crise e que a crise só seria porque o Grêmio revela novos talentos. Se as pessoas acham que tem alguma crise aqui dentro do Grêmio, eles estão muito enganados. Eu acho que a crise é porque o Grêmio está descobrindo novos talentos. O Grêmio consegue vender jogadores, colocar outros jogadores em campo e dar sequência nas competições. Nós não temos um grupo perfeito, mas eu acho que é o suficiente para a gente continuar dando alegrias à nossa torcida. Mais uma final de campeonato estadual. E eu tenho certeza absoluta, que eu já falei isso para vocês na sexta-feira, que o Grêmio ainda vai conseguir a classificação na Libertadores. Agora vamos a ele, o comentário de Ribeiro Neto. Sim, é semana Grenal. E não me venham com essa história de que o mais importante está no meio da semana. Óbvio, o jogo do Inter contra o Palestino amanhã é muito importante porque, com uma vitória, o Colorado garante a classificação. Nem me fala então do jogo do Grêmio contra o Rosário. Aliás, não é só o Grêmio contra o Rosário Central, é o jogo que acontece ao mesmo tempo entre Católica e Libertad. Vale a vida do Grêmio na competição. Tudo isso eu sei. Mas, por favor, só hoje deixe eu respirar o ar da semana do Clássico que está acontecendo. Meus amigos, faz 3 anos que o Campeonato Gaúcho não se decide num Grenal. Então, convenhamos, é o nosso principal produto, é o grande jogo de 2 clubes campeões do mundo, e é daqui da nossa aldeia, do nosso galpão. Então, por favor, me deixem comemorar o evento que vem a partir do próximo final de semana. Aliás, jogo no domingo, jogo na quarta-feira subsequente, e em 2 grandes jogos vamos saber quem é o campeão gaúcho. De nada valeu o que foi feito até agora. É óbvio que o ambiente pode interferir, e aí eu volto ao meio de semana. O Inter que surfa numa onda mais tranquila, não deve ter grandes problemas para passar pelo Palestino e vai para o Grenal de moral alta. E o Grêmio, sim, tem uma rodada emblemática na Libertadores. E dependendo do que acontecer, pode ter um bom ou um ambiente de pressão para o primeiro Grenal no Beira-Rio. Então, ingredientes não faltam, meus amigos, para, de novo, me permitam comemorar e respirar o ambiente de Clássico Grenal. Um grande abraço. Outro abraço, Ribeiro. O Jornal da RDC fica por aqui. Mais notícias amanhã ao meio-dia no Rio Grande em Movimento. Você fica agora com o Cruzando as Conversas com a estreia de Guilherme Macalossi. Uma boa noite e a gente se vê amanhã.